Glória a Deus. Hoje nós vamos pregar a segunda parte da palavra transformando o nosso caráter para formar discípulos eficazes. Amém? Grande, né? Mas é a parte 2. Transformando o nosso caráter para formar discípulos eficazes. Amém? A parte 2 da pregação que começou semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Quem não estava, é só ir lá, né, no YouTube, né, e ouvir, que você vai ouvir a pregação inteira. Valeu, Alê? Tá bom? Que vai ouvir a pregação inteira. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar dessa pregação é através de um discipulado eficaz. Eu queria falar, né, uma coisa que é muito importante que a gente precisa entender. Por que a igreja precisa de discipulado? Por que as pessoas precisam de discípulo? Por que as pessoas precisam ser acompanhadas, né? Até mesmo quando elas estão um período afastadas da igreja, mas sempre tem alguém assim ligando: oi, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Que ninguém consegue mudar o seu caráter sozinho. Não adianta você achar que você vai mudar o seu caráter sozinho, sem a ajuda de ninguém. Você vai precisar da ajuda de alguém. Você vai precisar confiar em alguém. E esse alguém é o seu discipulador. Amém? É por isso que a igreja, né, que está trabalhando, a nossa igreja com MDA, módulo de, quem sabe? MDA, quem sabe? Módulo de discipulado apostólico. Ela trabalha com as células e com discipulado 1 a 1. Né? Tem 2 pessoas novas aqui na igreja, o Márcio, né, e a Juliana. Está sendo acompanhada? Márcio, está sendo acompanhado? Seu discipulador te liga? Te liga? Amém? Foi na célula ontem de jovem, né? Vitória já me disse que você gostou, né? Jonathan, gostou? Gostou? Amém. Você foi acompanhada por alguém? Pela Carla. Né? Então, você foi acompanhada? Foi, né? Está precisando pegar alguém para acompanhar, hein? Sua discípula. É você mesmo, não olha para trás não, hein? Já está no pontinho. Pastor, ainda já está no ponto? Ô Wagner, tu está discipulando quem? E tu, diácono Marcos, futuro presbítero? Aquejou o povo aí do... Gabriel, não fica olhando para mim não, hein? Tu também daqui a pouco, ó, tá de vez. Viu, Angélica? Tá ficando de vez. Se prepara também, viu? E o discipulado, ele é muito importante. Sabe por quê? Assim... a igreja aqui é pequena, ainda dá para a gente, eu e o pastor, a gente conhecer todo mundo, né? Mas chega um ponto que a obra do Senhor, ela tem que crescer. E não vai dar para a gente conhecer todo mundo, não vai dar para a gente saber, entendeu? As coisas mais graves, mais sérias, é claro que tem que vir para a gente. Quando o discipulador não consegue resolver, ele acha que aquele problema é uma coisa muito séria, é claro que ele traz para a gente, né? Então, esse alguém é o seu discipulador, porque ninguém anda sozinho. Ninguém tem como andar sozinho. Ninguém tem como crescer sozinho. A primeira parte que eu quero falar sobre esse discípulo eficaz, né, sobre o discipulado, é que a confissão, ela é muito importante no discipulado. Vamos abrir lá em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 16. Amém? Tu está aí? Glória a Deus. Fala amém aí para mim te ouvir. Glória a Deus. Quem achou, lê aí para mim. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Treine a sua leitura aí. Vamos lá? Quem achou? Viu como é que é importante você ter alguém para conversar? Quando você conversa com o seu discipulador, só em falar você já está sendo curado, ok? Quando você senta para conversar, só em você estar conversando, você está contando, você já está sendo curado. Por isso que a Lucimar gosta da célula, né, Lucimar? Ela diz que é igual o AA, né? Uma terapia, né? Em grupo.
Começa, né? Então, é porque quando você fala, quando você conta, quando você conversa, isso é muito importante. Me deu uma peninha na sexta-feira passada, né? Lá no debate lá na rádio, no programa da rádio, as pessoas mandam um WhatsApp para o pastor, né? Aí uma menina estava dizendo que estava se sentindo sozinha, que só era ela, o filho dela, que ela trabalhava o dia todo. Aí eu achei engraçadinho que ela falou assim, aí quando eu ligo lá o meu computador e eu vou lá no Facebook, no WhatsApp, não tem nenhuma mensagenzinha de ninguém para ver. Aí eu até falei, vai, irmã, procura uma igreja, vai para uma igreja, entra num grupo desse de igreja que não vai faltar mensagem, né? Vai ter um montão de mensagem, né? Aí a Silene estava lá também, a Silene até falou, então, e a igreja tem grupo de oração, procura o grupo de oração, se a igreja tiver célula, procura a célula. Quer dizer, não tem mais como você se sentir sozinho, né? Porque você tem alguém para conversar. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 também, olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E esse relacionamento discípulo e discipulador é recíproco, entendeu? Talvez hoje você esteja confessando alguma coisa para o seu discipulador, mas de repente o seu discipulador já pegou tanta amizade com você que um dia ele é que vai chegar e vai querer contar alguma coisa. Então tem que ser esse diálogo, essa conversa, esse relacionamento, tem que ser uma via de mão dupla, né, pastor? Então que vai e que volta, que você tenha essa liberdade, tá? Jesus nos mandou fazer discípulos. No discipulado ninguém anda sozinho. Essa não é uma caminhada solitária. Jesus nos deixou o seu Espírito e também nos deixou nossos discipuladores. Por que Jesus fez isso? Percebeu? Vamos lá. Vamos enxergar o módulo Jesus. Qual foi o módulo que Jesus teve como estratégia de trabalho quando ele veio? Ele logo procurou o quê? Quantos discípulos? Esses 12 homens eram chamados de discípulos. Esses 12 homens, 12 que ele escolheu para ficar perto dele, foram aqueles homens que foram caminhando com Jesus. O período que Jesus estava aqui, ele foi passando ensinamento, eles foram aprendendo, não foi isso? Depois que Jesus saiu, foi para a glória, que ele ressuscitou e foi para a glória, o que esses discípulos fizeram? Fizeram mais, que fizeram outros, e que você está aqui hoje. Esse é o poder da multiplicação do discipulado eficaz, ok? Então ninguém anda sozinho. Jesus não andou sozinho, então você não pode ser um crente isolado dentro da igreja. Você não pode andar sozinho. E o modelo exemplar, tópico 2. O que é ser um modelo exemplar? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, é um versículo que a gente tem repetido muito aqui, de uns tempos para cá. 11:1 diz assim, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retedes as tradições, assim como vos lhe entreguei. Né? O apóstolo Paulo estava falando para a igreja, que a igreja estava... Ele tinha ensinado para a igreja tinha retido e aquilo ali ele estava passando. Então o que você recebe, o que você aprende aqui da gente, não é para você reter para você, é para você passar, ok? Porque pensa bem, seria muito egoísmo da nossa parte, tudo que a gente recebe aqui, a gente reter, não é verdade? Seria muito egoísmo da minha parte, alguém me discipular, alguém cuidar de mim, caminhar comigo durante um tempão, e eu crescer, e depois eu não multiplicar isso na vida de outra pessoa. É por isso que o discípulo tem que gerar discípulo. Amém? Um discípulo, ele precisa gerar discípulo. Mas esse é o nosso padrão. Como discipuladores, precisamos ter o quê?
um caráter excelente. Então, todo discipulador precisa ter um caráter excelente, pois seremos modelo para formar outros. Imagine que se nós queremos produzir outras pessoas, nós temos que produzir essas pessoas com um bom caráter. Nós não podemos produzir pessoas com erro, com defeito ou com falha de caráter, podemos? Então é por isso que o discipulador ele tem que ser um modelo exemplar. Aí você vê, esse aqui eu peguei como exemplo, você vê o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo 4,12, falando assim para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Aí ele fala assim, ó, que ninguém te despreze, Timóteo, por você ser jovem. Mas o que eu quero te dizer, a dica que eu quero dar para você, Timóteo, é que mesmo você sendo um pastor jovem, o que você tem que ser? Para os fiéis, exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu posso pegar esse conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo e trazer para a minha vida. Para mim ser um discipulador modelo, para mim ser um discipulador eficaz, para me formar um discípulo com caráter, o que eu preciso ter? Eu aqui não vou medir as pessoas pela faixa etária. Eu não vou medir pelo tempo, pelo conhecimento de profundidade ou não na palavra. Eu vou medir a pessoa pelo seu caráter. E como caráter é importante ela ser o quê? Um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, na maneira de ser, no amor, na fé e na pureza. Então, o que um discípulo eficaz tem que ser? Ele tem que ser um exemplo na palavra. Vamos lá, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? A outra característica de um discípulo eficaz, né? Para ser um discipulador eficaz, está em duas palavras importantíssimas nessa questão de discípulo. É ser humilde e submisso. Eu posso trocar também, é ser submisso e humilde. Um discipulador, tá? Para formar um discípulo, e aquela pessoa que está sendo discipulada, para ela ter um bom resultado no seu discipulado, é importantíssimo que ela seja humilde e submissa. Sem humildade, né, ninguém consegue se deixar tratar. Ninguém consegue se deixar tratar se não for humilde. Sem estar submisso da autoridade daquela pessoa que está discipulando ela não vai conseguir ser discipulado. E ela não vai ter com isso o seu caráter moldado. Presta atenção, ninguém consegue ter o seu caráter moldado se ele não for submisso e humilde à autoridade espiritual. A pessoa chega aqui, eu e o pastor somos líderes da igreja. Ela busca a nossa ajuda porque a vida dela não está legal, porque ela está com problema na vida dela. Aí eu busco de Deus orientação, eu e o pastor, a gente ora e a gente dá um direcionamento com ela. Talvez a pessoa ela não goste daquele direcionamento, mas se ela buscou a autoridade espiritual que estava sobre a nossa vida para orientar ela tem que ter humildade e submissão para aceitar o direcionamento de Deus para a vida dela. Senão o caráter dela não vai ser moldado nunca. Sem submissão e humildade, o caráter de ninguém consegue ser moldado. Olha, eu e o pastor, nós ficamos 12 anos na Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Eu tinha momentos dentro daquela igreja que eu era tão confrontada nas minhas deformações que me subia, sabe, uma revolta tão grande que tudo que eu tinha vontade era de sumir daquela igreja e não voltar nunca mais. Mas era porque eu estava sendo confrontada na minha deformação. Aí o Espírito Santo de Deus sempre falava comigo: abaixa a tua bolinha, que sou eu que estou te tratando. Estou te tratando. Se você não for humilde para ser tratada, realmente você não vai ficar aqui. Se você não for... E lá nós tínhamos também líder.
Nossos líderes eram os líderes do R2, que eram um discipulado, né? Era um discipulado em grupo, mas era um discipulado. Então, assim, e lá a gente tinha líder de tudo. A gente tinha líder de diaconia, líder de R2 e o líder que era o pastor. Então, lá você tem que aprender a obedecer, a ser submisso. Porque, gente, eu escolhi vestir uma farda. Essa farda me diz que eu tenho que ser submissa à autoridade do meu comandante. Mas antes de chegar ao meu comandante, olha só, eu tenho que ser submissa a uma tenente que tem a metade da minha idade. Quer dizer, bem metade, ela tem idade para ser minha filha, presta atenção. Quando ela brincava de boneca, eu já estava lá na aeronáutica, porque eu tenho quase 30 anos. E eu ensinei o serviço para ela ser a minha chefe. Tá bom para você? E até hoje eu ainda ensino. Porque até hoje ela vem me perguntar. Mas eu tenho que saber lidar com isso. De todas as suboficiais dos hospitais encarregadas, eu sou a única que ainda sobrevivo com a minha chefe tenente novinha. Porque eu aprendi uma coisa, é a submissão à autoridade. Não importa a idade dela, não importa a experiência dela, alguém colocou ela lá para ser minha chefe. E eu tenho que ser submissa à autoridade dela e eu tenho que respeitar a autoridade dela. Depois dela tem uma outra tenente, que também é minha chefe, que tem uma outra tenente, que tem uma coronel, que tem uma vice que é coronel e que tem um diretor que é brigadeiro. Olha quanta gente eu tenho que obedecer. Mas eu tenho que obedecer. As Olimpíadas estão aí. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter que ficar no quartel, presa, sem poder sair de lá. Isso é todo mundo. Porque o HFAG é a base de atendimento. Você acha que eu vou poder fazer biquíni? Eu não vou. Até quem tiver de férias vai ter que abortar as férias e vir. Entendeu? Então, sem submissão, se a gente se submete à autoridade de alguém na nossa vida, mesmo que a gente ache assim, mas isso aí vai ser meu líder? Mas eu sei mais do que ele. Não me importa. Se alguém constituiu ele como líder teu, a sua função é ser submisso e humilde e aceitar a autoridade dele. Senão, o seu caráter nunca vai ser moldado. Ok? Olha só que legal. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Samuel está falando. O que Samuel está falando? Pode sacrificar quanto boi, pode sacrificar uma manada inteira. Pode pegar uma manada inteira e sacrificar. Pode pegar tudo que você tem e ofertar. Se você não sabe obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Se você não sabe atender, é melhor do que a gordura de carneiro. Samuel está dizendo aqui, obedece, viu? A obediência é tudo. E o quarto tópico é a prestação de conta. Tudo que fizemos devemos prestar contas a alguém. Não somos soldados sem quartel e sem general. Querendo ou não, a igreja é um quartel. É claro que existe alguém que é o comandante maior. Que é assim, Deus, Jesus e a igreja, ok? Essa é a hierarquia celestial. O pastor está ligado a essa hierarquia. Deus, Jesus, a igreja e a autoridade representada pelo pastor aqui na igreja tem que estar em obediência a ele, a Jesus Cristo, que vai estar em obediência a quem? A Pai. E a igreja vai estar em obediência a quem? A autoridade de quem? Isso aí, fala do pastor. Ele é a autoridade espiritual. Ele é a autoridade espiritual. Sabe por quê?
Porque nós somos soldados dentro de um quartel com um general. Satanás dá um show em hierarquia. Vai estudar lá a hierarquia dos demônios. Para ver se o capetinha pé sujo vai se meter com o principado e potestade. Porque o capetinha pé sujo é o soldadinho do capetão. E ele não vai lá pro chefe maior da Capetolândia e diz assim, ó, eu acho que o senhor devia fazer assim, assim, assim. Aí, meu filho, peraí. Peraí, meu filho. O capeta não dá conversa para isso, não. É que na igreja a gente é muito tolerante, a gente é democrático, a gente ouve todo mundo. Eu acho que eu e o pastor somos até bonzinhos demais. Acho que está estragando é isso. Ouve demais. Que eu já falei que na igreja existe duas filas. A fila de quem quer dizer para você como fazer e a fila de quem quer fazer. A de quem quer dizer como fazer, chega a virar e dá curva na esquina. Ou a fila de quem fala assim, pastor, eu vim aqui para fazer, dá ordem. Cadê? Oi? Oi? 1, 2. Opa, tem 3? Opa. Então, irmãos, nós somos soldados com quartel. Nós somos soldados que temos um comandante. Tem um líder. Não fomos largados no mundo sem termos uma autoridade sobre nós, sem termos responsabilidade ou sem alguém que devemos satisfação. Deus instituiu suas autoridades representativas para cuidar de nós. Está lá em Romanos 13. E quando fala em Romanos, ele fala da autoridade geral, viu? A gente tem que ter muito cuidado. Até, oi, irmão, eu vou te dar uma opinião minha, como cristã, dentro da visão bíblica. Talvez você fale, não, isso não tem nada a ver. Se eu estivesse lá, eu como cristã não posso votar contra a Dilma. Porque eu não posso me levantar contra uma liderança. Eu não posso como cristão, entendeu? Se eles quiserem tirar, tiram. Mas eu como cristão, eu não posso me levantar, me rebelar contra autoridade nenhuma. Ah, é, pastora? É isso mesmo? Vamos ler na palavra. Vamos ler lá em Romanos 13, de 1 a 6. A autoridade é importantíssimo. Respeitar a autoridade é importantíssima. Você, filho, respeitar a autoridade da tua mãe e do teu pai é importantíssimo. Você já pode ser velho, tomar conta do teu próprio nariz, ter sua vida. Mas se a tua mãe falou, baixa a tua cabeça. Fala, tá bom, mamãe, tá bom. Mas, pastor, tá bom, mamãe. A minha mãe é assembleana assim, do pé roxinho, sabe? Roxinho, ela é minha avó. Minha filha, tira esse batom, você é espírito de Jezabel. Tu vai pro inferno. A minha avó era tão figurinha que quando ela via a Marcela passando plancha no cabelo, e a Marcela, né, ficava horas alisando naquele cabelo. Ela falava assim, Maria, essa garota tem um demônio do cabelo liso. Tá rindo? Essa menina tem um demônio. Mas quando ela falava, tá bom, vovó, tá bom. Quando eu saí da Assembleia para Batista, porque eu conheci esse galã aqui, comecei a namorar ele, ele logo me arrastou para a igreja dele, claro, não queria dar mole, né, de me deixar lá, né. Ele fica falando que os meninos têm que vir para a igreja dele, mas ele me carregou para a igreja dele, tá vendo, né? Calado, não espalha. Nossa, gente, olha só, minha mãe não se conformava. Se conformava, Elias? Se conformava? Sabe o que eu era obrigada para não perder a bênção, para não discutir com a minha mãe? Quando ela começava a falar, eu ia saindo de fininho e ia embora.
Porque assim, quando eu começava a discutir com ela, que eu começava e responder e a discutir, quando eu saía da casa da minha, eu ficava triste. Depois eu ficava triste. Aí, para mim não ficar triste e brigar com ela, o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, quando ela começar, você vai saindo de fininho, vai embora. E foi tão engraçado que isso continua até depois que a gente casou, tá, gente? Que eu chegava na casa dela, eu botava minha bolsa, passava assim, meio segundo. Ela começava. Aí daqui a pouco eu pegava minha bolsa e subia. Ô menina, onde você vai, mãe? Depois eu volto. Outra hora eu volto, tchau. Aí eu ia me embora. Quando ela viu que eu comecei a fazer isso frequentemente, aí quando ela começava a discutir que ela via, aí ela parava. Teve uma hora que ela parou. Quando dois não quer um, como é que é? Quando um não quer dois, não é? Mas eu não posso, ela é autoridade sobre a minha vida. Ela é autoridade. Sabe? E a gente tem que ver que mesmo a gente sendo mais velhos, os nossos filhos estão reparando a gente, não estão? Teu filho está te reparando, né? Se você fizer uma malcriação com a tua mãe, ele vai se achar no direito de fazer o quê? Uma malcriação? Comigo, com você e ainda vai fazer com ela. Então nós temos que ser exemplo. E vamos ler aí, ó. Todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não preceda de quem? E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmo o quê? Isso aí é um versículo que você tem que marcar, sublinhar, grifar na sua Bíblia. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu... Visto que a autoridade é o quê? Repete. É o quê? Ministro. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Porque esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Não interessa. Fica muito feio para você, sendo um servo de Deus, não ser submissa ao teu chefe. Problema. Fica muito feio para você não ter respeito nenhum pelo teu pai, pela tua mãe. E é uma cadeia, irmão. Se tem dentro de casa, vai ter na escola, vai ter no trabalho. Agora, se não tem dentro de casa, não tem na escola, não tem no trabalho e nem tampouco vai ter dentro da igreja. Porque nunca aprendeu a ser submisso desde novinho. Mas por quê? Será que eu tenho sido um exemplo eficaz? Porque você acha que você é o quê do teu filho? Um discipulador. Você acha que seu filho é o quê teu? Um discípulo. O teu filho vai ser um retrato teu do futuro. O teu filho vai ser um espelho teu do futuro. A mulher dentro de casa, ela tem que ter muito cuidado. Porque se ela é uma mulher que não sabe ser submissa à autoridade do marido, é outro mal que ela causa para os filhos também. Porque os filhos não vão ter um referencial de autoridade dentro de casa. E se seu filho não tiver um referencial de autoridade dentro de casa, o seu filho não vai respeitar a autoridade nenhuma. Deu para entender o que é que eu desenho? Amém ou não amém? Entendi ou não entendi?
Quem quer vir na Assembleia de Deus tem curso de doutrina. Quem quer vir na quarta é ensinamentos e doutrina. Acho que eu vou até mudar o nome. Amém? Deus instituiu suas autoridades representativas para cuidar de nós. Terceira parte, vai. Não vou conseguir terminar, não. Márcia, tu vai transformar essa pregação em terceira parte? Transformo? Eu não passei do primeiro tópico. Esses são os subtópicos do primeiro tópico. Semana que vem, então, novas ações. Mudamos o nosso caráter quando mudamos as nossas... Então, escreve aí. Para semana que vem. Semana que vem. Escreve você que está escrevendo. Mudamos o nosso caráter quando mudamos as nossas atitudes. Quem concorda com isso, diz amém. Então tá, então vamos ficar de pé. Continua com a sua mão levantada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia possa nos seguir em todos os nossos caminhos. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada.